Glória a Deus. Queremos saudar a todos, amados ouvintes, aqui do canal Coluna da Verdade. E queremos hoje fazer aqui um estudo bíblico falando da palavra de Deus. E queremos pedir o seu incentivo aí, tire aí um minutinho e deixe o seu joinha aí. E compartilhe aqui o nosso canal para divulgar o nosso trabalho aí e levar a palavra de Deus às demais pessoas, né? Divulgue aí compartilhe o link aqui do nosso canal Coluna da Verdade, aqui do YouTube, no seu Facebook, aí no WhatsApp, ajudando a expandir aí o nosso canal. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto muito importante da palavra de Deus. Nós vamos estar falando sobre um erro muito grave que o cristianismo cometeu. O cristianismo em forma global, né? Então, para mim, assim, creio que foi o pior erro cometido pela igreja desde a sua fundação, ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando deu-se o início da igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ver pela palavra que nós temos duas formas de servir a Deus. A primeira forma é andar e servir a Deus pela permissão dele. A outra é andar e caminhar pela vontade de Deus. Então, é interessante que a igreja ela tem se modificado do seu formato original. Então nós vamos ver a palavra de Deus e hoje existe a polêmica e eu creio que o erro mais grave cometido pela igreja em toda a sua história, nós vamos ver que é a divisão do corpo de Cristo, a divisão da igreja, aonde muitos tornaram-se a igreja uma empresa, para benefícios próprios, coletivos, enfim, uma exploração da fé cristã. E nós vamos ver à luz da palavra que esse erro ele foi bem enfatizado pelo Senhor Jesus, quer dizer, ele preparando na oração dele, nos ensinamentos dos discípulos, que isso praticamente seria inevitável acontecer, mas eles repreenderam. Eles orientaram o Senhor Jesus, os discípulos, desse erro gravíssimo que é a divisão do corpo de Cristo. Vamos iniciar primeiramente, aonde eu creio que o Senhor Jesus já deu uma dica aqui, quando ele foi repreendido, né? Não é repreendido, mas tanto assim, caluniado, né? Por alguns. Então aqui a palavra de Deus diz que no capítulo 12 de Mateus, do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, olha aqui, ouvindo isto, diziam: este expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Está dividido contra si mesmo, né? E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo.
Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, aqui o Senhor Jesus já vem dando uma dica aqui sobre a divisão. O que a divisão causa? A divisão causa destruição. A divisão causa fraqueza em qualquer circunstância. Parece que o diabo, ouviu as palavras do Senhor Jesus e começou então a trabalhar em cima disso. Isso estou eu conjecturando aqui. Mas, por quê? Porque a igreja ela começou a entrar por este caminho. Nós vamos ver aqui, no capítulo 1 de Coríntios, olha o que estava acontecendo já lá na igreja de Coríntios. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10. Então, aqui, o apelo de Paulo pela união da igreja, porque lá já estavam querendo formar 4 divisões. Olha que situação. Capítulo 1, de 1 Coríntios, versículo 10 diz: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, contendas, antes sejais unidos em um mesmo parecer e sentimento. Porque a respeito de vós, alguém comunicou ao apóstolo, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer isso, que cada um de vós, eu sou de Paulo, ou eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Olha, 2 divisões, de Paulo, de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo. Então, Paulo vem exortando aqui, dizendo já, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, nós vemos aqui o perigo, a gravidade, uma artimanha do diabo. Já estava querendo dividir a igreja de Coríntios, lá na época dos discípulos. Imagina o que aconteceu depois. Então, amados irmãos, um erro grave que a igreja cometeu. Então, nós vemos que, vamos ler outra passagem aqui também. Agora, aqui nós vamos perceber aquilo que eu estava falando, que nós temos 2 formas de servir a Deus, ou pela permissão ou pela vontade. Permissão é a divisão. A divisão. A palavra do Senhor diz que uns pregam a palavra por amor, por contenda, por inveja, enfim. Não importa que a palavra seja pregada, quer dizer, é uma permissão. Mas a vontade do Senhor está escrita aqui no capítulo 17 de João. A oração intercessória de Jesus pela igreja, pelos seus discípulos, capítulo 17. Eu não vou ler todo o capítulo aqui, porque para não se estender muito, mas eu vou ler aqui as principais palavras que o Senhor falou na sua oração, dirigindo essa palavra para a igreja, para os discípulos. O versículo 6 diz assim, a parte B do versículo. Vamos ler todo o versículo 6, 17 de João, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que ao mundo me deste. Eram teus e tu me deste. Guardam a tua palavra. Que guardaram a tua palavra. Então, olha que segredo, guardar a palavra. Versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, a igreja. O Senhor Jesus orando pela igreja, rogando pela igreja, pela unidade da igreja. Versículo 11. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Para que sejam um, assim como nós somos um. Olha aqui a primeira vez.
Vamos ver quantas vezes o Senhor Jesus, exorta na sua igreja, na sua oração, para que a igreja não viesse se dividir, que ela viesse permanecer unida, uma só igreja. O versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui está a verdade. A palavra é a verdade. Não existe igreja verdadeira formada pelo homem. Cada qual foi fundada de acordo com o propósito de alguém. A igreja de Cristo não é uma empresa para ser registrada em cartório, formada uma diretoria e lá no cartório registrar a igreja tal, fundador fulano de tal. Isso não existe. Isso não existe na palavra de Deus. Isso é criar divisão do corpo de Cristo. É aquilo que estava querendo ser formado lá no início da igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo foi enfático. Está Cristo dividido? Ah, não, mas Deus me revelou nos anos 60, nos anos 70, que... Não, fora, totalmente pensamento do homem, fora da direção de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade está aqui. É a palavra, não é igreja formada com estatuto de homem. Toda denominação, ela foi denominada, ela foi criada pelo homem, criado um estatuto, um regulamento, e isso não é bíblico. Isso não está na palavra. Deus não é autor de nenhuma denominação. Me prove pela Bíblia. Está aqui, que eu estou lendo aqui, a vontade de Deus é essa. Olha o versículo, continuando a oração do Senhor Jesus pela igreja, ele diz, versículo 19, porque por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, na palavra. Não existe igreja humana formada por homem dizer a verdadeira igreja, não existe isso. A verdade é a palavra, temos que andar por ela. E o versículo 21, para que todos sejam um, olha aqui a segunda vez, o Senhor Jesus falando da unidade da igreja, na sua oração pela segunda vez, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, terceira vez, para que sejam um em nós, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Olha aqui, né? Versículo 22, eu dei-lhes a glória que a mim me desse, para que sejam um, quarta vez, como nós somos um. Olha quanta exortação dá para a igreja permanecer uma igreja só, que não se dividisse. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado. Então, amados irmãos, a palavra de Deus é enfática. O erro principal da igreja foi a divisão de placas denominacionais. Quando se cria uma placa de uma igreja, ou uma igreja registrada em cartório, ele está dividindo automaticamente o corpo de Cristo. Essa é a pura realidade. Isso não era efetivo da igreja primitiva. Vimos ali o que estava acontecendo na igreja lá, o apóstolo Paulo repreendeu. Eu sou de Cefa, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Peraí, vamos dividir agora o corpo de Cristo? Qual foi o propósito? A primeira denominação, a primeira placa a surgir, a primeira divisão, foi a igreja romana, a igreja católica apostólica romana. Com o intuito de criar um domínio sobre a igreja, foi formada a igreja católica apostólica romana com seus estatutos, com seus dogmas, saindo completamente fora da direção. Já entrou a primeira mãe prostituta da palavra, Igreja Católica Apostólica Romana. E eles vieram ao longo dos anos, até cerca de 1500, dominando todo o mundo cristão, e aqueles que não entravam dentro, não aceitavam, não entravam dentro do sistema, era considerado hereges, e foi mortos milhares de cristãos com mortes bárbaras,
através da Inquisição, que não era para aqueles que não aceitavam os dogmas da igreja. A partir da reforma do ano de 1500, com Martinho Lutero e os demais servos de Deus que trabalharam em cima da reforma, a partir da morte de Lutero, começou a surgir a igreja cristã, as igrejas evangélicas, porém, em vez de ter voltado para o princípio da igreja de Atos dos Apóstolos, não, começaram a copiar o erro do catolicismo, criando denominações, criando igrejas formadas por homens. Todas as igrejas que existe uma placa denominacional é uma igreja formada por homens. Não tem respaldo bíblico. Me mostre, eu quero ver. Eu não estou dando uma opinião minha. Eu estou voltando ao princípio de como era a igreja de Cristo. Qual era a principal doutrina da igreja de Cristo? Lá, capítulo Atos capítulo 2, vai lá ver. Comunhão, perseverava unânime na oração, na comunhão, no partir do pão. A igreja não tinha objetivo de lucro nenhum. O dinheiro que entrava na igreja, que era depositado aos pés dos apóstolos, era repartido entre a igreja, olhando a necessidade de cada um. Aquele que tinha mais condições, levava mais mantimento, dinheiro, coisas para os apóstolos, e eles repartiam. Os apóstolos morreram tudo pobre. Ninguém comprou nada para si, pelo contrário, deram a vida deles. E esse é o exemplo da verdadeira igreja de Cristo. O diabo ouviu certamente, um reino dividido não subsiste. Olha que situação que o cristianismo se encontra hoje. Quem representa o cristianismo? Quem representa nós mundialmente hoje? É o Papa. É o Papa. É o autor da primeira divisão. Então o que acontece? Os cristãos, nós não temos liderança nenhuma. Nós não temos liderança nenhuma. Então o Papa, o criador da primeira placa, que criou o domínio, esse domínio humano, é que está aí representando o cristianismo mundialmente. Então o cristianismo, a igreja, ela era para permanecer no mesmo parecer. Por quê? Como que se faz uma igreja, como que se constrói uma igreja una? Mas não tem condição. Não tem condição, sabe por quê? Por causa da ambição do homem. Ambição, eles querem ganhar dinheiro. Estão formando igreja, abrindo placas e mais placas, a fim de auto se sustentar em cima daquela denominação. Tira o lucro fora. Tira o lucro. Tira o dinheiro fora. Quem queria se interessar? Quem queria se interessar para estar fundando igreja? Se voltar aos princípios da igreja primitiva, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos recebiam contribuição e repartiam para o bem-estar da igreja. Aí, meu filho, não dá para comprar fazenda, não dá para comprar carrão do ano, enfim, não dá para criar mansão. Não. Esse era o objetivo da igreja: servir a Deus pela palavra, salvação de almas, o dinheiro, o lado material que entrava, a contribuição, era distribuído para os necessitados, para que a comunidade não tivesse falta. Esse é o espírito da palavra. Esse é o espírito da verdadeira igreja de Cristo. Se a ambição da divisão começou com o catolicismo romano, justamente para haver um domínio dos cristãos, e com o domínio explorar a fé. Vem com aquela mentirada toda de ter que pagar para tirar a alma do purgatório, levar para o céu e etc. Venda de relíquia, venda de um monte de coisa. E tudo sendo copiado hoje pelos cristãos evangélicos. Hoje as igrejas evangélicas copiaram o erro da divisão, a primeira divisão, está aí formando várias placas, várias denominações, copiando o erro da primeira, da mãe, se tornando filhas. Filhas por quê? Porque copiaram, porque nasceram,
tiraram de lá. Quem não é filho da Igreja Católica permanece sem placa, permanece como a igreja primitiva, somente pela palavra, Não tem lucro, não tem objetivo de lucro. Aí retirou o lucro, meu filho, aí ninguém quer. Eu quero ver, tá? Não. Então, este é o erro principal da igreja. A igreja hoje ela está dividida, não tem como fazer revivamento. Não tem como, porque está tudo dividido, cada um dirige o seu campo e tal. Eu estou certo, eu guardo o sábado, eu guardo o domingo, e aqui nós oramos, aqui nós louvamos, é mais louvor, é mais isso, é mais aquilo. Cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Puxando a brasa para a sua sardinha. Então, amados irmãos, este foi o erro crucial da igreja. Um reino dividido não subsiste. O Senhor Jesus falou. Eu li para vocês. O Senhor Jesus falou. Um reino dividido, quer seja de casa, quer seja qualquer coisa, não subsiste. A igreja enfraqueceu por causa da divisão. É incrível como a hipocrisia está no meio dos evangélicos. Ah, não, se você não está dentro da nossa gremiação aqui, você não pode pregar, você não pode cantar, porque... Mas para aí, por que não? Eu sou servo de Deus, por que eu não posso cantar dentro da sua igreja? Por que eu não posso pregar? Vai saber do testemunho da pessoa. E se ele for pregar na minha igreja e a vida dele estiver de perna para cima e a gente sem saber dar uma oportunidade, o problema é dele com Deus, meu filho. A igreja não é sua, nós não podemos dominar o corpo de Cristo. O problema é que o homem, ele criou domínio sobre a igreja, criando placas denominacionais para seu bel prazer financeiro. Ah, não! Incrível! Eu estou fazendo culto em uma casa que o pai congrega conosco. O filho é de uma denominação, não vou citar o nome, porém, não, morando do lado, não vai lá no culto junto conosco. Já não digo nem por causa da gente, mas por causa do pai, tá ali. Não. Não é da mesma agremiação, eu não vou no culto deles. Eu não dou oportunidade aqui na minha igreja para alguém que é de outra denominação. Meu Deus, que cegueira! No céu não tem divisão para ninguém. Que céu que você está pregando? Que evangelho que você está vivendo? É incrível a cegueira espiritual dessa gente. Que Deus tenha misericórdia. Por isso que a igreja está nessa miséria. É cada um interpretando a Bíblia como quer, formando igreja com seus próprios bel prazer, com sua própria visão. Está aqui. Foi Paulo crucificado por vós. Esses ministérios foi fundado do ano 1500 para cá, 1400, 1300. Antes do ano 300 depois de Cristo, aonde formou a primeira placa, a primeira divisão. Quem que ia para o céu? Assembleia de Deus, Deus é amor, Congregação Cristã do Brasil, isso nem existia. Quer dizer, as pessoas que morreram evangélicos para trás não foram salvos, porque não tinham placa denominacional. Não é obrigado, a igreja tem que pagar o imposto, a igreja tem que obedecer o homem nada. Quer fazer uma casa de oração? Compra um terreno, constrói uma casa ali, paga o imposto como uma casa comum e deu. Ah, mas como é que as pessoas vão saber? Dá um endereço, olha, a casa de oração fica na rua tal, número tal, CEP número tal e tal, pronto, tá lá é o lugar. Casa de Deus, não, aqui casa, não existe mais essa de casa de Deus. Tem gente idolatrando púlpito. O púlpito não é santo coisa nenhuma.
O único lugar santo foi o templo de Salomão, o templo de Israel. Deus habitava no templo, na velha aliança. Hoje, pelo novo ensinamento, pela doutrina de Cristo, nós somos o templo, o altar do Espírito Santo, habitação. Hoje o local de culto é 4 paredes, é casa de oração. Vamos para a casa de Deus. Mas você está tudo errado falar isso. Deus não está lá, não. Deus está lá dentro da casa de oração, quando a igreja está lá dentro. Quando nós estamos lá dentro, nós fomos embora, o Espírito Santo, Deus vai embora com nós, não fica nada. Ah não, aqui é o púlpito santo. Santo coisa nenhuma, santo tem que sair de nós. As nossas vidas que tem que estar no altar. Eu é que tenho que estar no altar, você que tem que, nós temos que pagar o preço. Nós que temos que estar no altar, porque o Espírito, Coríntios, vós sois o templo, a habitação do Espírito Santo. E há uma referência para no púlpito, não, aqui no púlpito só pode subir pastor. Onde é que está escrito isso? Isso aí é figura do Velho Testamento, é trazer de lá o altar, o altar material do Antigo Testamento e querer trazer para dentro da igreja uma coisa que era lá. Quando a Bíblia fala de casa de Deus, está falando do templo de Salomão. O templo de Jerusalém foi destruído 70 anos depois da morte de Cristo. Os judeus estão para reconstruir novamente. A igreja primitiva, se você for olhar todo o Novo Testamento, sabe quando é que se refere ao local da igreja que os irmãos se reuniam? A casa que está... A igreja que está lá na casa de fulano, na casa de cicrano. Quando se fala de templo, casa de Deus, no Novo Testamento se refere ao templo judeu. Então, amados irmãos, e hoje eu gasto uma fortuna. Tem igrejas aí que fazem obras faraônicas. Gasto milhões e milhões, os irmãos passando necessidade, às vezes não tem nem um dinheirinho para pagar uma água ou uma luz, mas tem que ir lá levar o dinheiro para a grande Babilônia. É duro, né, irmãos, ouvir essas verdades. É duro, mas é palavra revelada, é palavra que nós temos que observar. É duro andar pela verdade, né? Tem gente que defende a placa não, a minha placa, Deus é amor, a minha igreja de doutrina, minha igreja, congregação cristã no Brasil, não, Assembleia de Deus. Vai se converter, camarada, vai buscar discernimento da palavra. Permanecei unidos, assim como eu e o Pai somos um. E digais todos uma mesma coisa. O apóstolo Paulo, eu sou de Cefa. Lá, igreja de Coríntios, eu sou de Paulo. Eu gosto mais de Paulo. Eu gosto mais de Cefas. Peraí. Eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo chegou ao rei, ó. Peraí, quem pagou o preço por vocês? Foi Paulo? Foi Assembleia? Foi Deus de Amor? Foi Congregação Cristã do Brasil? Peraí. Eu estou citando nomes aqui para ver se cai a ficha para a verdade. A igreja está prestes agora no tempo do fim a cair as placas. Vai haver no tempo do fim aí agora próximo uma peneirada, porque a igreja verdadeira vai ficar sem casa de oração. Vai tá pertinho, meu filho, tá pertinho. Já estão fechando os templos, estão estipulando hora de culto, quantidade de pessoas, até fechar. A menos que entrem todos lá na grande apostasia do movimento ecumênico, vamos assinar o acordo, fazendo um acordo ecumênico, aonde a igreja vai ficar tudo no mesmo balaio. Um acordo mundial. Quem não entrar nesse acordo do diabo, unindo a igreja com espiritismo, feitiçaria, umbanda, muçulmana, enfim, tudo no mesmo balaio. Aí ninguém pode falar nada, não pode poder falar a verdade.
Então, este tem sido o maior erro que a igreja cometeu em todo o tempo de sua história. Porque até o ano 300, 280, 250, era uma igreja só, não existia placa. Cristã não, tinha outras seitas, mas o cristianismo não tinha placa. Como é que eles eram conhecidos? Como cristãos. Se encontravam daqui, dali, cristão de lá e cá. Eram perseguidos. Quando um dizia, és cristão? Amém. Eles tinham medo porque eram perseguidos, de repente podia ser alguém, né? Usavam até o símbolo de um peixe, de alguma forma, aonde tinha um peixinho desenhado, sabia que aquele era cristão, era uma forma de se identificar. Hoje não. A minha placa, minha igreja. Este é o maior erro, este foi a maior desgraça do cristianismo. Porque hoje está tudo dividido, a igreja está sem força. A igreja está fraca. Então, vai vir uma grande perseguição, vai vir uma grande, aleluia, perseguição em cima dos cristãos e vai começar a igreja verdadeira tomar corpo novamente, fora do sistema, da bolha evangélica que existe hoje. Hoje existe uma bolha evangélica, essa bolha vai estourar. E os verdadeiros cristãos que estão lá dentro do erro, porque estão sendo ensinados o erro, esses cristãos vão sair fora da bolha, porque a bolha vai estourar, meu filho. Está perto. Está perto. A igreja vai ser arrebatada antes. Vamos para uma poltrona bem confortável para esperar o arrebatamento antes. Porque a igreja vai entrar dentro da grande tribulação. E o período que nós estamos encontrando daqui para frente é para perseguição. Perseguição. Aí vai manifestar os verdadeiros cristãos que vão pagar o preço. Vão pagar o preço. Então, amados irmãos, aqui está registrado o maior erro da igreja evangélica, dos cristãos de todos os tempos. Dividir um só corpo de Cristo. Deus abençoe a todos. Orem por nós. Aqui é o pastor Nazareno que está falando com vocês. Divulguem o nosso canal. Deixe aí o seu joinha e compartilhe aí. Um grande abraço a todos e fique aí na paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos.